Em vez da identidade ou linhagem sanguínea, são habilidades e feitos que sempre se marcam em cima de tudo nos Cavaleiros de Favonius. Eula, por sua vez, é realmente uma cavaleira extraordinária. Portanto, não é preciso se importar com a sua identidade como descendente de uma família nobre antiga. Além de ser a capitã de reconhecimento dos Cavaleiros de Favonius, ela também é bastante conhecida como a Cavaleira das Ondas. Ela sempre lidera seus companheiros para patrulhar na selva, ganhando inúmeros méritos. Os cavaleiros que acampam nas montanhas e na selva são alvos preferidos dos monstros, e sempre foram atacados de surpresa. No entanto, Eula, com suas excelentes habilidades, sempre dá os primeiros reforços e elimina as ameaças de uma forma rápida e eficiente. Além disso, ela também se ofereceu várias vezes para atacar o forte da Ordem do Abismo, acabando com a conspiração antes que fosse tarde demais. Nascida em uma família problemática que contém inúmeros conflitos cruzados, ela é a descendente do clã Lawrence, e naturalmente, é vista como um símbolo dos pecados daquela família por moradores de Mondstadt. Mas ela, enfim, acabou se juntando aos Cavaleiros de Favonius. Como os preconceitos não são fáceis de serem combatidos, ela nunca foi tratada de forma justa. Ao ver dos moradores de Mondstadt, ela sempre será uma forasteira ou até mesmo um perigo. Para se proteger, um escudo invisível se formou em seu coração após tantas coisas injustas contra ela. A palavra vingança talvez seja um lado mais visível desse escudo. Só quando você se desligar dos rumores e tentar entender a lógica do seu modo de agir, você conseguirá conhecer o seu coração de verdade por baixo da sua aparência complexa. Cavaleira das Ondas que aparece sempre nas lutas na selva, uma descendente rebelde da nobreza. Nascida em uma família imperial, ela carrega os pecados da família em seus ombros. Apenas com muitas cautelas e o modo de agir mais específico que ela pode se livrar dos preconceitos enraizados nos moradores de Mondstadt. Mas claro, isso não a impediu para se separar da sua família. Como a Cavaleira das Ondas extraordinária, ela tem caçado os inimigos de Mondstadt, completando suas vinganças de forma única. Eula é uma das poucas nobres do clã Lawrence que percebeu que suas ações contra o povo de Mondstadt eram injustificadas, e não o contrário. Quando criança, ela foi forçada por sua família a aprender etiqueta nobre como parte de um regime educacional tão severo que é considerado abusivo. Embora Eula considere a maioria dos costumes de seu clã desprezíveis, ela pessoalmente gosta da tradicional dança do sacrifício e a incorpora em seu estilo de espada de Favonius. Eula tem um relacionamento tenso com sua família, que a denuncia como uma traidora por deixar o clã. Ela declarou que não hesitaria em destruir sua própria família se eles colocassem Mondstadt em perigo. Enquanto ela ainda tende a agir como uma nobre do clã por fora, por dentro ela é na verdade uma pessoa de bom coração, ecoada por Ember e Sarah. Apesar da história infame de sua família, seus conhecidos a consideram uma aliada e amiga confiável com um senso de humor único, e eles passaram a entender que suas declarações controversas são apenas um produto de sua personalidade. Os cavaleiros sob seu comando também a apoiam incondicionalmente. Ela é uma boa amiga de Yanfei depois de salvá-la da Ordem do Abismo, que a compara da mesma forma na maneira que ambos não estão presos às convenções e resolvem problemas à sua própria maneira. Possivelmente em parte devido à sua visão crio, Eula adora o frio e o gelo, como bebidas geladas que ela bebe o ano todo, algo que é considerado raro para um cidadão de Mondstadt. Eula é uma mulher elegante de pele clara e olhos amarelo-púrpura. Ela tem cabelo azul claro que é mais longo do lado esquerdo do rosto e franja chegando até as sobrancelhas. Acima da franja, Eula usa uma faixa preta na cabeça e um grampo de cabelo à esquerda. Ela usa uma capa azul, com sua visão crio presa a ela, que brilha quando ela usa suas habilidades crio. Sua roupa consiste em um colã preto que tem um símbolo prateado de seu clã nas laterais da parte inferior e as costas sempre recortadas, com o centro da parte frontal translúcida e a parte superior do corpo tem mangás, com azul e branco que tem lados dos ombros cortados,
presos por um cinto pendurado abaixo dos seios. Além disso, ela usa uma gravata azul, um par de luvas pretas, que são de cor azul na área da palma, e meias azuis com preto, realçadas com prata, botas de cano alto que têm uma alça adicional, saltos prateados com esporas e sola azul. Eola é a capitã da equipe de reconhecimento dos Cavaleiros de Favonius. Seu trabalho significa que ela quase nunca está na cidade, passa a maior parte do tempo fora dela, liderando seus patrulhadores para caçar a Ordem do Abismo e outros monstros. Conhecida como a Cavaleira das Ondas, Eola branda seu espadão com grande habilidade, mas ainda mais importante, é muito familiarizada com estratégia. E possui grande coragem e excelente intuição. O grande mestre Varka só tinha elogios para falar a respeito dela, e chegou a dizer que era igual a Cavaleira de Dandelion no campo de batalha. Ter duas cavaleiras fortes como essas defendendo Mondstadt em uma única geração deveria ser a razão para se ter uma enorme celebração. Mas existe uma grande diferença entre Jean e Eola. Eola é uma descendente do antigo clã aristocrático Lawrence. O sangue que corre em suas veias é o mesmo dos opressores de Mondstadt durante um dos períodos mais obscuros da história da cidade. Por isso, Eola sempre foi vista com desprezo pelos habitantes de Mondstadt desde que nasceu. O nome Lawrence é de um significado de corrupção e despotismo que marca as cicatrizes e mentes dos habitantes de Mondstadt até os dias de hoje. Quando Eola aparece, velhas feridas também vêm à tona. O povo despreza a aristocracia, e isso não é bom para sua reputação. Eola é determinada, e apesar disso tudo, ela se juntou aos Cavaleiros de Favonius e se tornou uma capitã. Quando as pessoas na cidade expressaram suas preocupações, ela respondia que suas ações eram por um desejo de vingança. Essa confissão alarmava as pessoas ainda mais, e convenceu o povo que ela só se juntou aos Cavaleiros de Favonius para servir como informante da antiga aristocracia. Uma pessoa que vê isso de maneira diferente é a grande mestre intendente Jean. Na verdade, ela fala bem de Eola. Os rumores não têm embasamento. A Cavaleira das Ondas é meramente mal compreendida. De um lado, uma descendente do desonrado e corrupto clã aristocrata Lawrence, e do outro, uma das melhores espadachins de Mondstadt. Eola é tanto sangue manchado quanto talento em uma esgrima superior. Não há como saber quando ela atacará, nem o que levará de você. Nos olhos dos cidadãos de Mondstadt, a capitã de guerrilha é imprevisível e tumultuosa como as ondas em um mar tempestuoso. Eola responde com uma arrogância fria contra acusações dessa natureza. Para quem insinuar tais coisas em sua frente, ela responde: como você se atreve? Eu me lembrarei disso. Consumida pelo desejo de se vingar enquanto passa a maior parte do ano longe da cidade, às vezes, quando retorna para Mondstadt, brande seu espadão e vai direto ao quartel-general dos Cavaleiros de Favonius. Numa ocasião, 2 recrutas novos montando guarda no seu primeiro dia de patrulha testemunharam tal cena. Alarmados e sem saber como reagir, não se atreveram a interferir. Pelo contrário, só assistiram. Enquanto Eola seguia direto para o escritório da grande mestre intendente Jean. Para sua surpresa, horas se passaram, e nenhum som de uma luta foi ouvido. Preocupados, os guardas transmitiram suas preocupações ao capitão de cavalaria Kaeya e à bibliotecária Lisa, que estavam de passagem. A capitã de guerrilha está de volta? Quando vocês a viram, ela estava indo rumo ao escritório de Jean como se quisesse matar alguém com seu espadão. Devo ir para lá imediatamente. Como é que elas podem ter uma pausa para tomarem chá e não me chamarem? Lisa correu imediatamente para o escritório da Jean ao terminar de falar. Enquanto isso, Kaeya levou os guardas para fora e explicou para eles, tentando conter o riso. Todos sabemos que a grande mestre intendente é uma ótima juíza de caráter, não é? Os Cavaleiros de Favonius estão interessados na habilidade de uma pessoa, não na sua história familiar. É por isso que ela duela com a capitã de guerrilha. Ao fazer isso, pode preservar a dignidade dos Cavaleiros de Favonius e também uma maneira de resolver antigos problemas. Oh, é isso então. Então, pausa para o chá é um código para duelarem?
Esse tipo de coisa acontece quase mensalmente. Mas, se elas estão em algum estranho ritual de duelo lá dentro para resolver antigas mágoas e praticar suas habilidades, como é que elas não fazem barulho enquanto isso? Na verdade, Eula não é a predadora perigosa que as pessoas pensam que ela é. Pelo contrário, encontrando preconceito a todos os lugares que vai significa que ela geralmente é a vítima. Houve um tempo que até lojas se recusavam a vender a ela suas mercadorias, restaurantes não prestavam atenção nos seus pedidos, e os cidadãos em suas rotas de patrulha se recusavam a cooperar com ela. Por isso, o trabalho de Eula é cheio de dificuldades. Quando o conflito surge, Eula luta de volta com ameaças verbais para indicar que ela lembrará dessa mágoa e com certeza fará quem a ofendeu pagar por isso um dia. Parece funcionar como mágica, porque assim que surge, o conflito desaparece, sem nunca chegar de fato a uma confrontação. Curiosamente, apesar das pessoas sempre estarem alertas quando Eula está perto, ela é uma cidadã que deve respeitar a lei, e nunca feriu outra pessoa de Mondstadt em sua vida. Ela pode parecer ter um comportamento ríspido, mas é séria em sua conduta. Ninguém nunca consegue encontrar culpa em suas ações, e à medida que as pessoas a conhecem melhor, seu medo desaparece. Elas também passam a perceber que suas ameaças de vingança são nada mais que uma forma de falar que só serve como um aviso no momento. Eula, que pode ou não estar trabalhando para derrubar os Cavaleiros de Favonius de dentro. Eula, que pode ou não ser uma informante dos aristocratas. Os recrutas novos dos Cavaleiros de Favonius acham que ela é a pessoa mais difícil de se lidar. Quando Jin envia um recruta novo para procurar por Eula nos bosques e entregar uma mensagem oral com suas ordens, eles sempre recebem a mesma resposta: se vocês têm que depender dos descendentes de seus antigos opressores para fazer seu trabalho. Então talvez vocês não sejam tão fortes como eu pensei. Mas apesar do antagonismo em suas palavras, ela sempre completa suas tarefas com perfeição. O novo recruta é forçado a admitir que com suas habilidades, não surpreende que ela se tornou capitã apenas alguns anos depois de ter se juntado aos Cavaleiros de Favonius. Todos sabem que Eula é a fria Cavaleira das Ondas, a aristocrata que tem uma vingança pendente com os Cavaleiros de Favonius, a indivíduo hostil e potencialmente perigosa. Mas isso é realmente quem ela é? No caminho de volta, o novo recruta pensa sobre as ações da Eula. O que era aquela aparência gentil e resiliente que vi em seus olhos quando não estava olhando para mim? Ela parece levar seu trabalho a sério. Por isso, certamente ela pode ser confiável? Mondstadt é a cidade da liberdade e da felicidade, onde até os descendentes da antiga classe governante podem encontrar amigos verdadeiros. Se há uma pessoa entre as pessoas de Mondstadt em quem Eula pode confiar, é a aventureira Ember. Todos amam Ember, por isso, quando ela está por perto, os atendentes de loja vendem seus produtos a preço normal para Eula. Se estiverem com bom humor, eles podem até falar um pouco com ela durante a compra. É em momentos como esses que Eula mostra seu lado mais amigável. Devido a isso, e porque Ember é muito gentil, ela acompanha Eula em suas viagens, ou até mesmo fazendo tarefas para ela e entregando itens diretamente na casa de Eula. Ember é também a razão pela qual as pessoas da cidade sabem das conquistas de Eula na natureza. Sempre que Ember conta para eles sobre a longa lista de conquistas em batalhas de Eula, eles sempre ficam muito surpreendidos. Certa vez numa manhã de um fim de semana, Ember ficou de pé atrás de uma tribuna improvisada erguida em uma caixa de madeira e começou a anunciar as conquistas de Eula. Recentemente, a capitã de guerrilha dos Cavaleiros de Favonius salvou a vida a uma mulher no porto. Depois de uma investigação em cooperação com essa mulher, Eula conseguiu capturar todos os bandidos da Ordem do Abismo escondidos. Essa mulher é uma consultora jurídica famosa de Liu e os Cavaleiros de Favonius receberam uma carta oficial do escritório de comunicações de Liu agradecendo nossa capitã de guerrilha por seu feito. Talvez devido aos esforços persistentes de Ember terem ultrapassado o preconceito histórico ou porque as conquistas de Eula, como uma cavaleira, terem eliminado o medo no coração das pessoas,
elas já não são mais hostis contra ela e também ganhou o respeito dos Cavaleiros de Favonius com seus resultados consistentes no campo de batalha. Os membros do grupo de guerrilha criado por Eula também a apoiam incondicionalmente. Sempre apoiaram ela quando iam para os arredores de Mondstadt defender a paz da sua nação. É claro que a pessoa que sempre torceu por Eula e agora está muito feliz com a mudança de atitude das pessoas para com ela é a Ember. Elas são amigas há muito tempo, mesmo antes de Eula se juntar aos Cavaleiros de Favonius. E como a amada aprendiz do avô de Ember, a primeira aventureira, Eula tem sua total confiança. Apesar de ter uma atitude distante e uma língua afiada, Eula é uma chefe talentosa. O grupo de guerrilha tem orgulho em ter os melhores alimentos de combate. No seu inventário tem uma torta em forma de lua. Apesar de ser um alimento de combate, este alimento muito delicioso e portátil é amado por todos os que o experimentarem. A chefe do grupo de guerrilha uma vez admitiu que quando pensou nessa torta ela se inspirou no seu próprio cesto de pães e bolos. Ela aumentou o tempo de cozimento para tornar mais crocante e também substituiu alguns ingredientes perecíveis por outros que duram mais tempo, reduzindo o custo e aumentando sua vida útil. Mesmo depois dessa enorme mudança na receita, a torta tem um sabor delicioso. Então, quando as pessoas do grupo estão comendo esse lanchinho, sempre pensam, se essa é a versão do campo de batalha, quão deliciosa será a receita original da chefe? A resposta a esta pergunta está enterrada nas páginas de um livro antigo e empoeirado na biblioteca. O clã Lawrence pode ter sido derrotado há muito tempo, mas eles nunca desistiram de desejar voltar à glória um dia e reivindicar seu lugar como a classe governante. E seus descendentes estão sujeitos a um regime educacional extremamente rigoroso, considerado até abusivo. Obrigações nobres devem ser executadas até a perfeição absoluta em todos os sentidos e essas obrigações consistem na etiqueta, rituais e estudos, assim como culinária e outras tarefas cotidianas. Nos olhos do clã Lawrence, Mondstadt pós-liberação carece de etiqueta e requinte. Quando chegar o dia para o clã conquistar o poder de uma vez, ninguém estará qualificado para ser um servente. Devemos ter cuidado. Não devemos baixar nosso nível ao dos comuns, nem colocar nossos pés no atoleiro da vulgaridade. O professor da arte culinária do clã Lawrence era particularmente rigoroso. Se faltasse meia colher de farinha em sua massa, se faltassem 2 grãos de sal nos condimentos ou se você se atrasasse 2 segundos a remover algo do forno, você seria chamado a atenção e disciplinado. Para Eula, a alta culinária reverenciada pelos aristocratas é apenas uma outra consequência das pessoas seguirem regras retrógradas. É por essa razão que Eula apenas permite que pessoas que ela respeita aprovem sua culinária caseira? Não é bem assim. Isso seria bastante difícil. Deve ser alguém que ela aceite que esteja na sua lista de vinganças, uma pessoa que cause preocupações, mas não seja possível falar diretamente com ela, e que fique seguindo Eula o tempo todo. Além da etiqueta tradicional, arte é a segunda coisa mais valorizada pelos aristocratas, conhecida como a segunda alma. A dança do sacrifício é um ritual usado pelas famílias ilustres para exibirem sua nobreza, pensam nele como a forma cristalizada dessa alma, a joia no cetro do governante. O folclore sustenta que os clãs mais ilustres de Mondstadt criaram a dança do sacrifício muito antes do reinado de sangue da aristocracia ter começado. A terceira seção, que representa o clã Lawrence, é uma dança individual conhecida como luz tremeluzente. A parte mais importante da dança do sacrifício era realizada pelo dançarino mais experiente, que geralmente era a filha mais velha do clã. O clã Lawrence convocava os melhores dançarinos para servirem como tutores para a filha mais velha e garantir que ela dançasse perfeitamente. Os pés sangrando eram vistos como algo para se orgulhar, e também como um rito de passagem para cada dançarino. Essa cerimônia antiga era uma tradição contínua por tanto tempo que até mesmo hoje, muito depois de terem sido expulsos pelo povo de Mondstadt, o clã Lawrence ainda a valoriza. Entretanto,
sem grandes banquetes e o belo palco que era presente nas performances cerimoniais, a dança do sacrifício agora não é mais a coisa grandiosa que já era. Além disso, os requisitos rigorosos que as dançarinas deveriam cumprir ficaram menos rígidos devido à falta de tutores. No final, o clã Lawrence relutantemente decidiu que não poderia mais ser uma parte do currículo, e o relegaram como um passatempo artístico. Com o tempo, as conotações negativas e elitistas associadas com essa dança desapareceram, e hoje ela sobrevive como uma mera dança graciosa. Como a filha mais velha do clã Lawrence atual, Eula pensava que a dança era um passatempo relaxante em sua juventude e um intervalo de seus outros estudos cruéis. Hoje, Eula parece ter colocado seu interesse artístico de lado. Ninguém imagina dançar quando pensam na Cavaleira das Ondas. De qualquer maneira, uma estética similar à dança pode ser vista nas técnicas de espada de Eula, junto com um ritmo elegante e musicalidade que são difíceis de serem capturados em palavras. À medida que seu espadão sobe e desce, sua distinta e graciosa pose é como a de uma dançarina sob o luar, distante, imaculada e sublime. Eula carrega consigo o símbolo de sua família, o selo glacial. É o maior símbolo marcial do clã, e representa o espírito do clã Lawrence nos primeiros dias de Mondstadt, antes de sua queda. Fria e imaculada, destemida contra qualquer chama, persistente e inabalável em todas as circunstâncias. Poucos entre eles passaram os testes do clã em 1000 anos, e as esperanças do clã são passadas do detentor de um selo para o outro. Eula era nova quando passou pelo teste, mas passou nele com facilidade, conseguindo o selo no processo. Ela partiu com aquele símbolo de honra em sua posse e mal entrou em contato com o clã desde então. Seu espadão gelado é uma manifestação dessa força, brandindo ele como uma nevasca e afastando seus inimigos. Apesar de ser afiada e brilhante como o gelo, ela tem o apelido de Cavaleira das Ondas, fazendo com que muitos acreditem que ela na verdade manipula Hidro. Há uma história por trás desse mal-entendido, que é a história de um hábito. Eula leva um apito de osso, feito cuidadosamente, com ela o tempo inteiro. Todas as vezes que ela o assopra, o ar será preenchido com o som vivo das ondas do mar. A área que sua companhia é responsável bordeja o mar, e para eles, o som de ondas é uma ferramenta para confundir o inimigo, ou enganar monstros menos inteligentes que uma onda gigante está vindo, fazendo-os correr. Eula comumente saiu vitoriosa, mesmo quando em menor número contra forças maiores desta maneira, e sua técnica única de combate lhe deram o nome de Cavaleira das Ondas. Claro, um apito de osso é capaz de imitar muitos outros sons, e Eula tem sua razão para imitar as ondas do oceano. Talvez algo como Cavaleira da Geleira combinasse melhor com ela. Mas Eula prefere as ondas em movimento do que o gelo parado. Vagando pelo mundo, encontrando e abraçando recifes e areias com a mesma intensidade. Sim, ela se anseia não ser afiada e rígida como o gelo, mas ser livre e sem restrições como a espuma do mar. Qual a verdadeira natureza da mágoa? Seria uma circunstância lúgubre? Um passado infeliz? E o que vingança significa? É obter justiça e satisfação? Ou enviar seus inimigos para um abismo de agonia? Reclamar a glória passada do clã, ganhar a admiração do povo comum, se aproximar mais uma vez de se tornar uma liderança. Essas coisas são irrelevantes para Eula. Ela nunca experienciou o que se chama de humilhação, o que realmente atormentou era o seu clã. Ela tentou fugir dessas correntes, mas teve dificuldade em obter o reconhecimento de outros. Suas mágoas e vinganças são apenas um hábito, um sinal, um escudo. O que será que ela deveria ignorar? O que será que ela deveria se importar dado sua condição e posição única? Como ela deveria lutar para resolver o assunto de sua genealogia de uma vez por todas? Foi com essas dúvidas e outras que Eula ficou sob a tutela de um velho aventureiro. Dele, ela aprendeu a ter uma mente aberta e persistência que antes não tinha. Antes de mágoa e vingança, antes de clã e estrangeira, ela deveria se encontrar primeiro. Sua maneira de viver, de se preservar, e sobre o que deveria perseverar.
Então chamar isso de mágoa e nomear como vingança, isso não mudaria sua força essencial, nem bondade. Seria o próprio gentil caminho da vingança de Eula, e quando ela o fez, finalmente apareceu em sua frente, sua visão. Tem interesse em saber mais sobre os personagens de Genshin Impact? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!